Então, bom dia. Bom, então eu gostaria de falar um pouco sobre a Catedral, né? A Catedral da Sé. Bom, primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês, né? A gente vai falar primeiramente dos traços do Lange, né? Então, toda essa questão. Por exemplo, a Magali, ela já falou lá no nosso ponto inicial que o Lange, quando ele chegou aqui, então, ele não pegou a catedral desde o início, né? Essa fachada desde o início, né? Bom, mas então, olha, vamos olhar para a catedral. Vamos fazer esse exercício de olhar agora. Vamos todos virar para a catedral, todos juntos, né? Então, o Antônio Lange, então, ele fez essa segunda parte da igreja. Se vocês forem olhar, a igreja, bem na metade, ela tem um risco, né? Esse risco. E a partir de então, ele fez as torres, né? Os pináculos, essa parte todinha, essa parte de cima todinha da igreja. Então, foi ele que fez. Agora, voltem para cá, né? Olha aqui. A igreja, então, inicialmente, ela foi feita, né? Dentro do forte, né? Então, primeiramente de modo primitivo, né? De taipa e pilão. O que seria essa taipa e esse pilão? Seria justamente o barro, né? Com alguns cascalhos, e o pilão, que seria o que fazia toda essa parte do molde, né? Então, da edificação. Então, primeiramente, ele foi feito nesse estilo. Logo depois, então, a igreja passou para esse local. Pensem que aqui era tudo uma área descampada. Então, foi-se pensado, né? Pensem naquela época, uma área descampada, casas pequenas, de taipa e pilão, e de repente uma construção, uma edificação enorme. Eis a catedral, né? Então, primeiramente essa parte, segundamente depois o Antônio Lange, ele vem. Eu vou falar em dois momentos, e o segundo momento, quando eu falar novamente, eu vou lembrar vocês de uma coisa, que são os pináculos. Olhem novamente para as torres, tá? Olhem novamente para as torres. Entre a torre e a torre central, onde fica a imagem, né? Existem dois triângulos, né? Vamos colocar assim, são dois triângulos, que são os pináculos, que são uma característica muito grande do Antônio Lange. Então, em vários locais vocês vão ver esses pináculos, tá bom? Logo depois, então, vocês também vão ver essas torres, que essas torres, como a Magali também falou, Antônio Lange, ele varia entre o português e o italiano. Ora nós vamos ver torres, ora nós não vamos ver torres, tá? Então nós vamos ver uma igreja que tem uma torre, nós vamos ver uma igreja que também não tem essa torre, né? Esse estilo português, né? Então, toda essa questão também da igreja, né, vem desses detalhes do Antônio Lange, tá? Fora isso, nós vamos ver também alguns outros detalhes que Antônio Lange fez, que foi justamente a sacristia, né, e outros detalhes também que atribuídos a eles. Agora olhem para cá novamente. Há um detalhe dentro da catedral que vocês vão perceber, e eu acho que vocês nunca atentaram para isso. Nós temos um altar-mor dentro da igreja, não temos? Vocês já observaram que é um altar de Santa Maria de Belém. Esse altar-mor, ele não foi feito aqui em Belém. Ele foi feito, então, na Europa. Só que o que acontece? Não foi dado um molde, uma altura exata para que fosse feito esse altar. E aí, então, se vocês forem perceber, quando vocês forem na catedral, vocês olharem, né, em cima há uma imagem, uma pintura, né, do nascimento de Jesus, né? Então, há essa pintura do nascimento de Jesus. Só que se vocês forem perceber, o altar-mor, ele ultrapassa a parte dessa pintura. Então, por exemplo, ele atrapalha um pouco a visão de toda essa pintura. Por quê? Porque ele não foi feito aqui. Então, quando ele foi colocado no local onde hoje ele fica, ele ultrapassou um pouco, né? E também tem outros detalhes. Se vocês forem perceber, ela é uma igreja com pinturas, não é uma igreja com imagens, né? Claro que hoje em dia já foram colocadas algumas imagens, né, dentro da igreja, mas ela é uma igreja expressivamente com pinturas, né? Algumas dessas pinturas, inclusive, reformadas recentemente, né? Então, toda essa questão do Antônio Lange dentro da igreja, né, fora essas questões todinhas, são partes que vocês vão ver durante todo o nosso percurso. Outra coisa também, ele teve muitas questões também da influência da Amazônia. Por exemplo, o que acontece?
Bom, vamos colocar aí um pavão, né? Na época, talvez em Belém não existissem tantos pavões ou tantas gaivotas, essas coisas tudinho. Então o que ele colocou? Elementos amazônicos, garças, urubus, né? E vocês vão ver isso muito lá na Casa Rosada quando a pessoa for falar sobre isso também. Então são vários elementos também que o Antônio Landi vai acrescentando dentro também dessa questão das suas obras, tá bom? Então, quando você for pensar na catedral e for pensar no Antônio Landi, você vier trazer alguém aqui, você fala, olha, a primeira parte, então, ela foi construída, quando Antônio Landi chegou, ele construiu essa segunda parte, né? E esses pináculos são obras também bem marcantes de Antônio Landi.